boa tarde. Eu cumprimento a todos que estão conosco agora, ligados na rede social, todos aqueles que estão nos seguindo, aos irmãos evangélicos de Fortaleza, do Ceará, do Brasil e do mundo. E em especial cumprimento o povo de Deus que congrega no Ministério Assembleia de Cristo. Eu gostaria de, antes de meditarmos na poderosa palavra de Deus, fazermos uma oração para que o nosso Deus venha preparar nossos corações para recepcionarmos esta palavra maravilhosa que cura, que liberta e que salva. Baixem seus joelhos, aqueles que puderem ir nas suas casas, ou então fechem seus olhos e entremos em espírito de oração. Pai, nesse instante nós queremos entrar diante da tua santa presença, meu Senhor e meu Deus, para te suplicar que o teu Espírito Santo venha ao nosso encontro, meu Deus, para tocar em cada uma das nossas vidas, meu Senhor, abrir nossos corações para recepcionarmos a tua palavra da verdade e fazer com que a nossa fé aumente para crermos que esta palavra que cura, que liberta e que salva pode, meu Senhor e meu Deus, ainda esta noite operar maravilhas sobre toda a superfície terrestre, Senhor. Visita cada família, cada jovem, cada criança, cada casal, visita as nações no Brasil, no mundo, e faz o milagre acontecer para que seja contida, Senhor, esta pandemia que está tirando a paz da humanidade, Senhor. Sê conosco, pois é o que estamos te orando e já te agradecendo no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Meus amados irmãos, eu gostaria de fazer uma leitura que está aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 16, quando diz assim: Senhor, na angústia te buscaram, quando lhes sobreveio a tua correção, derramaram-se em oração. Aqui a palavra de Deus está nos orientando que já é uma regra da humanidade só buscar o Senhor nas angústias. Isso é uma certeza. O povo de Deus busca a Deus quando estão angustiados. O próprio Deus, ele já sabia que o povo só se lembraria dele quando estivesse na angústia. Porque nós vemos muitas passagens bíblicas, como por exemplo, o Salmo 50, versículo 15, o próprio Deus se autoconvida para o povo, dizendo, invoca-me na angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aqui o profeta Isaías está dizendo que o povo, quando estava na angústia, quando lhe sobreveio uma correção, eles então entraram em espírito de oração, se derramaram em oração. E é isso que está acontecendo atualmente. O povo tem escarnecido do nome do Senhor, o povo tem feito coisas que desagradam a Deus, o povo tem blasfemado do seu nome, o povo tem achocoalhado o nome de Jesus Cristo, o povo tem escarnecido, mas Deus, lá no trono da sua glória, e o seu Espírito Santo passando para a terra, não estava desapercebido de tudo que tem feito a humanidade. E por isso, Deus foi tardio em irar-se, mas agora Deus está mandando um sinal para a humanidade, para que se voltem novamente para Ele, porque Ele é o Deus que criou o homem, que formou todas as coisas, e é um Deus que verdadeiramente exige um respeito, uma reverência de cada ser vivente nesta terra. Nós precisamos entender que ele deu uma oportunidade para toda a humanidade ser salva, quando veio em pessoa, na pessoa bendita de Jesus Cristo, para a terra, para morrer, esvair-se naquela cruz com todo o derramamento de sangue para nos cobrir de toda a culpa, de todo o pecado, redimindo todos os nossos pecados. Esse Deus maravilhoso nos deixou essa verdade escrita na palavra, que agora o Espírito Santo vem ministrando aos nossos corações, mas o homem com o coração duro tem menosprezado a verdade de Deus, tem deixado de adorar o Criador para ficar adorando as criaturas, e aí Deus, embora seja tardio em irar-se, de repente tem que mandar sinais para que a humanidade se acorde para os seus pecados, para as suas afrontas, e se voltem novamente para Deus, para que nós nos tornemos ao Senhor, porque Ele faz uma ferida e Ele a liga, né?
Ele nos trouxe a doença, mas também traz-nos a cura. E é esse Deus que eu quero apresentar a vocês nesta tarde, porque embora seja um Deus amoroso, um Pai misericordioso, Ele é um Deus também que é Pai corretivo, porque aquele Pai que ama corrige, e a humanidade está precisando ser balançada para se acordar com relação à reverência com Deus, para se voltar um pouco mais para Deus, o Pai Criador. E por isso eu mostro a vocês que a palavra de Deus lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6, diz justamente isso, que Deus é um Pai que corrige aqueles que amam, porque o pai que ama tem que disciplinar os seus filhos. E nós precisamos muitas vezes de correção para poder nos voltarmos para Deus arrependidos das nossas culpas, dos nossos pecados, das nossas transgressões, e recebermos novamente a misericórdia dele e o amor. Deus, através desta assolação que está atingindo as nações, através deste vírus, esse coronavírus, conhecido por Covid-19, esse coronavírus tem assolado as nações, tem ceifado as vidas, tem botado outras nos leitos de hospitais, tem confinado as famílias em todas as partes do mundo, dentro dos seus lares, sem poder ter a liberdade de ir e vir, porque estão sujeitas a serem contaminadas por esta doença avassaladora. E eu peço a vocês agora que se liguem, que essa correção está vindo do Senhor. Por favor, amados que estejam ligados conosco neste momento, se conscientizem de que tudo isso está acontecendo por conta da vontade de Deus. A palavra de Deus nos mostra que toda vida que Deus se desagradou da humanidade, Ele mandou sinais avisando, alertando o povo. Nós temos exemplo quando Ele foi tirar aquele povo hebreu lá do Egito. Deus mandou 10 pragas sobre o Egito, mas protegendo aqueles que eram seus. Deus mandou as 10 pragas no Egito. Está lá a partir do capítulo 7 do livro de Êxodo, mostrando essas 10 pragas que vinham justamente para conscientizar aquele povo egípcio de que ele era Deus nos céus e na terra, era único, era um Deus único e suficiente, e que os deuses adorados pelos egípcios teriam que agora serem menosprezados, porque não eram deuses verdadeiros. Cada praga daquela foi para botar um dos deuses do Egito abaixo. E Deus então libertou o povo dele lá da escravidão do Egito, 400 anos de escravidão. Deus tinha previsto isso para Abraão. Deus já profetizara que a descendência de Abraão ficaria escrava por 400 anos no Egito. Está lá em Gênesis 15, 13, quando Deus previu essa escravidão. Agora, depois dos 400 anos, Deus liberta o povo dele e mandando pragas contra os egípcios para que os egípcios libertassem. E ao longo do curso da história nós temos visto outras passagens bíblicas. Lá no livro de Números, capítulo 25, nós vemos Deus também disciplinando o seu povo, corrigindo o seu povo dos pecados. Quando o povo hebreu acampou em Sitim, começou a habitar lá em Sitim, o povo hebreu começou a cair em pecado com as mulheres prostitutas de Moabe e idolatrando deuses pagãos. Então Deus teve que baixar uma disciplina, mandou uma peste contra aquele povo e matou 24 mil pessoas através desta praga. E lá no segundo livro de Samuel, capítulo 24, nós vemos também um Deus que mandou uma peste sobre Israel por conta de uma desobediência de Davi. Davi mandou levantar o censo de Israel. Deus não queria que Davi levantasse o censo de Israel, mas Davi levantou. E quando Davi levantou o censo de Israel, Deus então veio para punir Davi, porque ele não estava autorizado a levantar o censo de Israel. E Deus então propôs a Davi, mesmo Davi arrependido, antes mesmo de Deus assolar Davi, ele já estava arrependido, pedira perdão pelo seu pecado, mas Deus não inocenta culpado. Davi sabia que não poderia levantar aquele censo, mas ele levantou, então ele não era tido por inocente. Então Deus, por misericórdia, propôs, através do profeta Gade, para Davi,
se ele queria 7 anos de fome na terra, ou 3 meses de perseguição dos inimigos dele, né, perseguindo o Davi e indo para cima de Davi para matá-lo, ou se ele queria 3 dias de peste sobre a terra de Israel. Davi, então, conhecendo a misericórdia de Deus, escolheu que Deus ficasse com a peste lançada sobre a terra de Israel, e Deus lançou a peste lá sobre a terra de Israel, e em 3 dias morreram 70 mil judeus por conta da desobediência de Davi. Deus deixou tudo isso registrado nas Escrituras para nos mostrar que, embora ele seja um Deus amoroso e misericordioso, ele pune o homem quando o homem o afronta, quando o homem perde a reverência com ele, quando o homem quer ficar sendo superior a ele. Por conta dessa intenção de superioridade, foi que ele botou Lúcifer fora das regiões celestiais, por conta disso. Então, e Lúcifer ainda levou 1/3 de anjos de Deus com ele na rebelião. Eu quero dizer para vocês nesta tarde que o que está acontecendo no mundo, não tenho dúvida de que é um alerta de Deus para a humanidade, que se voltem, se arrependam rapidamente dos seus pecados, enquanto tem oportunidade, se arrependam e se aproximem de Deus, acheguem-se a Deus com todo arrependimento e fé, para que Deus possa se compadecer de cada ser humano e poder voltar à normalidade, ministrando a cura daqueles que estão necessitando e imunizando também toda a restante da população mundial deste vírus avassalador que está ceifando vidas e que não tem uma perspectiva ainda de uma cura buscada nos laboratórios de ciências dos homens. Eu quero dizer para vocês que este Deus fez promessas sobre doenças vindas, né? Doenças vindas sobre o povo, lá no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, quando ele tirou o povo hebreu de Israel, a primeira aliança que ele celebrou com aquele povo foi dizendo que se o povo obedecesse às suas leis, os seus estatutos, ele não deixaria nenhuma praga daquelas do Egito vir sobre os homens, e ele era o Deus que curava, que sarava. Então nós precisamos nos conscientizar que enquanto não nos conscientizarmos que somos completamente carentes e dependentes de Deus, e nos arrependermos diante do Senhor e buscarmos socorro nele, esse Deus não vai operar se não fizermos isso. Nós precisamos entender que, embora seja um Deus amoroso e misericordioso, ele é um Deus que é juiz, ele é um Deus que corrige aqueles que caem na indisciplina. O Deus que nos criou, o Deus que nos chamou para a salvação, é também um Deus que vai, ao longo da nossa caminhada nesta terra, nos disciplinando, nos ajustando à sua vontade, corrigindo as nossas faltas, para que nós um dia possamos alcançar a plena santificação. Então, meus amados irmãos, ele é um Deus que se ira também. Embora seja um Deus de amor, um Deus de misericórdia, ele é um Deus que se ira também. Porque lá no Salmo capítulo 5, versículo 5, diz que os arrogantes não subsistem na presença de Deus, e ele é um Deus que odeia a iniquidade. Então, nós precisamos entender que esse ódio que Deus tem da iniquidade, a maneira que ele encontra para banir essa iniquidade daqueles que ele chamou para a salvação, é justamente corrigindo através de assolações como essa que a humanidade está sendo atingida. Eu quero dizer também para vocês que lá no livro de Romanos, no Evangelho, na carta de Paulo à igreja de Roma, Deus também nos fala poderosamente, no capítulo 1, versículo 18, que a ira dele é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Olha bem, a ira dele é revelada lá do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então nós precisamos entender que enquanto os homens estiverem menosprezando o Criador
para se voltarem somente para as criaturas. Nós estamos sujeitos a vivermos momentos como esse que estamos vivendo de aflição. Nós precisamos ter essa consciência para poder sermos agraciados com as misericórdias de Deus, com o amor dele e recebermos dele a nossa cura, a blindagem que necessitamos para sermos imunizados contra todo ataque de malefícios que tem vindo contra a humanidade. Meus amados irmãos, embora Deus esteja nos disciplinando, se nós buscarmos conscientemente a motivação disso, nós iríamos observar que muitas vezes Deus tem dado a oportunidade de nos arrependermos. A palavra de Deus lá no livro do profeta, do apóstolo e evangelista João, na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, está escrito que se confessarmos as nossas culpas, ele é fiel e justo para nos perdoar e o sangue de Jesus nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Ele é um Deus que diz também através do profeta Isaías no capítulo 1, versículo 18, que se nós formos até ele e arrazoarmos diante dele, ele diz, vinde e arrazoemos, se ainda que teus pecados sejam como a escarlate, eles ficarão mais alvos que a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles ficarão mais brancos que a lã do algodão. Se nós tivermos essa consciência de chegarmos até a Deus, arrazoarmos, mostrarmos a Deus o nosso arrependimento sincero, não um arrependimento perante o mundo, mas um arrependimento perante o Deus de Israel, o Deus que criou todas as coisas. Então esse Deus é misericordioso, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lá em Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, meus amados, nos conscientizemos disso. Nós precisamos entender que muitos sinais virão antes que Deus envie o final de tudo. Ele, como juiz, o juiz de toda a nação, ele vem no dia o dia que é chamado de grande e terrível dia do Senhor, como sumo juiz julgar as nações. Mas nós não precisamos, meus amados irmãos, ficar sendo assolados. Para tanto, é só nos voltarmos para a poderosa palavra de Deus, mostremos a Deus que cremos nesta palavra, mas para mostrar que cremos, nós temos que crer obedecendo esta verdade. Se cremos num Deus sem obediência à palavra, essa crença não é verdadeira, porque a palavra de Deus mesmo está prevendo lá na epístola de Tiago, Tiago chega até a confrontar quando diz lá no capítulo 2, versículo 19, creres em Deus, fazes bem, porque até os demônios creem que se tremem. Quer dizer, os demônios creem em Deus porque conviveram com ele lá no céu, mas agora foram expulsos de lá, mas não obedecem, então eles não serão salvos, eles serão destruídos no último dia. E os homens que dizem que creem em Deus, mas não obedecem a essa verdade maravilhosa, não podem dizer que tem uma fé consistente que levará à salvação. Porque a fé, a verdadeira fé tem que ser uma fé obediente. E para mostrarmos a Deus que amamos a Deus verdadeiramente, nós temos que mostrar que estamos obedecendo essa palavra. Não é outra verdade que é dita lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, 21, 23 e o versículo 24. Diz que lá no Evangelho de João 14, capítulo 15, diz: aqueles que me amam, diz o Senhor, aqueles que me amam guardam os meus estatutos e meus mandamentos. Lá no versículo 21 diz: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos e meus estatutos, e eu e o Pai viremos e moraremos com ele. Já no versículo 23, mais uma vez, uma repetição do Senhor Jesus mostrando para a gente, quando ele diz: aqueles que me amam guardam a minha palavra. O versículo 24, Jesus até nos alerta: aqueles que não me amam não guardam a minha palavra. Então, só podemos mostrar que amamos a Deus, que temos essa fé verdadeira, se nós guardarmos a palavra dele, se obedecermos essa palavra. É por conta dessa desobediência que Deus vai nos disciplinando, porque aqueles que são dele, ele disciplina para que não nos percamos no último dia, naquele grande e terrível dia da ira dele. Nós precisamos entender isso, amados irmãos.
por favor, entendamos. O Espírito Santo de Deus nos incomoda a buscarmos a Deus com toda a força da nossa alma, com os corações quebrantados, arrependidos diante dele, pelas nossas falhas, pelas nossas palavras, atos, omissões. Demonstremos a Deus esse arrependimento sincero, porque ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é um Deus misericordioso, um Deus amoroso. Se nós dobrarmos os joelhos, começarmos agora a orarmos, buscarmos a Deus em oração, com toda a fé no coração, esse Deus vai se compadecer de todos nós e através da sua igreja vai ministrar a cura e a libertação da humanidade deste quadro de virose que está assolando a terra. Creiam somente nesta verdade, amados, porque o nosso Deus, ele pode todas as coisas. A terra é o estrabo dos seus pés. O próprio Deus diz que o próprio homem, nós não somos nada, nós somos menos do que o nada na presença de Deus, mas ele nos amou verdadeiramente, ele nos criou e nos amou com um inefável louco amor, e esse inefável louco amor é que faz com que as misericórdias do Senhor não nos consumam. Ela é a causa de não sermos consumidos, porque essas misericórdias durarão para sempre. Creiam nesta palavra da verdade. Eu imploro a vocês que se liguem também naquela palavra que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, quando diz que as nossas iniquidades nos apartam de Deus, e quando Deus se aparta da gente, quando Deus vira a sua face de nós por conta dos nossos pecados, nós ficamos sujeitos à mercê de tudo quanto é de ataques espirituais negativos, de pestes, de viroses, de bactérias, de doenças diversas, e até sermos levados à morte por conta justamente de Deus ter virado a face de cada um de nós. E a face de Deus só é virada quando entramos com a rebelião contra ele, quando entramos no espírito de desobediência. E aqueles que entram em desobediência com Deus, que querem se tornar inimigo de Deus, afrontando a sua palavra, a própria palavra de Deus diz que o próprio Deus se torna inimigo também desses homens. Está lá em Isaías capítulo 63, versículo 10. Por isso, meus amados irmãos, igreja do Senhor espalhada na terra, nesta noite, que nós possamos fazer uma reflexão de onde temos falhado diante de Deus. Dobremos nos nossos joelhos e possamos, meu Senhor e meu Deus, nesse instante a tua igreja está te clamando em espírito, meu Deus, que nós possamos, Senhor, com as nossas orações chegar até o trono da tua graça, para poder a humanidade, Senhor, receber uma intervenção divina tua, Senhor, para que tu possas conter esta pandemia virótica que está assolando as nações, e através da tua igreja, a tua igreja intervindo em favor da humanidade, e tu, Senhor, por amor a teu povo, intervindo do céu e fazendo com que todas essas doenças sejam banidas, que esse vírus seja botado por terra ainda esta noite, para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Acelera, Senhor, a cura do teu povo, que o povo que se tiver arrependido diante de ti encontre graça e mercê, Senhor, para que essa intervenção divina possa, através dos justos, alcançar até os ímpios, meu Deus, porque tu tens a hora reservada para cada um, a hora do juízo. Por isso, meu Senhor e meu Deus, sê conosco, nos cobre com a tua graça misericordiosa, nos cobre com a tua compaixão e a tua misericórdia, e com o teu infinito louco amor que tu tens por cada um dos seres humanos. Eu te suplico, meu Deus, nesta noite, sê conosco. E por isso, amada igreja, povo que está ligado comigo agora, feche seus olhos e oremos ao Senhor com toda a força da nossa alma, para que o Senhor nosso Deus passeie nesta noite ainda sobre a terra, e que o Espírito Santo de Deus possa ir nessa passeata, limpando a terra de todo este quadro virótico, de muitas doenças que têm assolado o seu povo, e onde tiver um cristão obediente, um cristão verdadeiro, seja blindado, guardado e protegido doravante contra todos esses malefícios, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus.
entramos em espírito de oração, e todos aqueles que crerem nessa palavra da verdade, mas que ainda não professam essa fé em Deus completamente, é um momento também de apresentar a Deus teu arrependimento pelas tuas falhas, pelos teus pecados, pelo teu descaso que tu tens feito com Deus. Se arrepende agora e entra também nesse espírito de oração. Confessa Jesus Cristo como Senhor da tua vida, porque a palavra de Deus está escrito lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, que nós podemos confessar Jesus como Senhor, e que se com nossos corações cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Então, entremos em espírito de oração, todo o povo de Deus e toda a humanidade que neste momento também está consciente de seus pecados, está se arrependendo, para que possam receber a ministração da cura pelo Espírito Santo, ainda nesta noite, para a glória e louvor do nome do Senhor. Entramos em oração. Pai, nesse instante nós queremos nos humilhar diante da tua santa e maravilhosa presença, Senhor, e através dos nossos espíritos conectados com o teu Espírito Santo, te suplicar, Senhor, que tu venha em nosso socorro. Nós somos completamente carentes e dependentes de ti, nós não podemos viver sem ti, Senhor. Tu és o nosso único Deus, tu és a nossa salvação, meu Senhor, e por isso, entra, Senhor, com a tua intervenção divina na vida do teu povo, e através do teu povo, Senhor, ministra a cura de toda a humanidade, visita as nações ainda esta noite, Senhor, passeia através do teu Santo Espírito em cada nação, venha ao nosso Brasil, sara o Brasil, cura o Brasil, não só desse quadro virótico, meu Senhor, mas de todas as doenças que tem assolado o solo brasileiro. Cura, Senhor, as doenças sociais, não só as doenças orgânicas, as doenças espirituais, mas as doenças sociais que tem assolado o teu povo. Meu Senhor e meu Deus, se compadece de cada um de nós, sê conosco, nos assiste a cada momento, para que nós possamos continuar perseverando nos teus caminhos, que teu Espírito Santo vá nos fortalecendo dia após dia, para nunca nos desviarmos dos teus caminhos, Senhor. Sê conosco, pois é o que estamos te orando e de já te agradecendo no nome santo e poderoso de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as santas consolações do Espírito Santo de Deus, habite em cada coração nesta noite, e quem crê, diga amém, e tenha uma boa noite. Dobre o seu joelho às 20 horas em oração, todo o povo de Deus, para que Deus possa descer sobre a terra e operar a maravilha do milagre, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Boa noite a todos e até breve.